Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, eu sou o Fábio Falkenburger, sócio da área de infraestrutura e sou head do time de aviação do Machado Meyer Advogados. Esse é mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a mobilidade aérea urbana, falar um pouco sobre vertiportos, os eVTOLs, que são aqueles veículos aéreos elétricos de pouso e decolagem vertical, quais são as expectativas e as possíveis implicações jurídicas desse novo negócio que está surgindo e que vai ser cada vez mais comentado nos próximos anos. E hoje eu tenho dois convidados aqui para falar um pouquinho sobre esse tema. Eu tenho o Vanderlei Galego, que é o diretor de novos negócios da Sosicam. Ele é administrador de empresa com MBAs em gestão de negócios e finanças e está bastante por dentro desse assunto. E eu tenho aqui também o Vitor Barbosa, que é advogado, associado aqui do Machado Meyer, também membro da equipe de aviação. Vanderlei, Vitor, é um prazer falar com vocês e obrigado pela participação no nosso podcast. Obrigado pelo convite, Fábio. Muito obrigado, Fábio. Acho que vai ser um prazer poder conversar um pouquinho com você, com o Vanderlei, sobre esse tema tão interessante. Bom, falando de eVTOL, né, a gente se fala muito do produto, a gente tem notícia de empresas que estão desenvolvendo os projetos já em fase avançada. A Embraer é uma delas, né? Ela tem uma subsidiária que tem foco na fabricação desse tipo de equipamento e também soluções de mobilidade urbana. A gente também tem conhecimento de empresas aéreas já estão encomendando esses veículos de outros fabricantes no exterior, indicando que aí tem um mercado que vai passar a ser cada vez mais ativo nos próximos anos, né? Então, até o que se estima é que até o final dessa década a gente já tem esses veículos em operação, mas por outro lado, até pelo caráter novo, né, desse tipo de transporte, ainda tem alguns desafios regulatórios, jurídicos e também eu acho que comerciais e operacionais, né? Então por isso é muito bom estar com experts aqui nessas duas searas. O eVTOL ele vai demandar uma estrutura própria de operação até pela sua característica, né? Ele é elétrico, ele decolagem vertical, ele se propõe a servir as cidades, né, os centros urbanos, e isso vai demandar, imagino que aeroportos ou os vertiportos, né, que são os hubs de pouso e decolagem desse tipo de veículo. Eu perguntaria para o Vanderlei, né, vocês aí do Sosicam, que tem uma atuação muito robusta na parte de aeroportos regionais, também em outras modalidades de transporte, né, em terminais urbanos, rodoviários e portos. Como é que vocês estão olhando os eVTOLs, né? Isso é algo que é concreto mesmo para os próximos anos e como é que aí dentro da empresa vocês estão antevendo esse novo mercado? Legal, Fábio. Obrigado pelo convite e pela pergunta. Bom, nós aqui da Sosicam estamos bastante entusiasmados com esse novo modal de transporte. A Sosicam já atua quase que em todos os meios de transporte, né? Seja na terra, no ar ou nas águas, né? Que a gente brinca, né? Com portos, aeroportos e terminais terrestres de passageiros. E já vínhamos acompanhando desde 2017 essa tendência mundial, especialmente depois de um lançamento da Uber, de uma ideia de atender essa mobilidade urbana das cidades, das grandes metrópoles que já têm passado por um processo de grande concentração usando o ar, dado a limitação de espaço terrestre. Então, nós participamos de muitos fóruns internacionais e, mais recentemente, ao final de 2021, elaboramos um primeiro protótipo de um conceito de vertiporto, ainda sem muitos detalhamentos técnicos, dado que o setor ainda não está regulado ao passo de ter as suas premissas, características definidas, mas já estávamos buscando nos colocar e antever como esse tipo de modal poderia ter não só sinergia com as nossas operações, mas também um conceito de integração multimodal nas operações. Nós que temos mais de 105 terminais terrestres, temos 26 aeroportos, sabemos que a nossa capilaridade nos traz uma vantagem muito grande de estar sendo, sim, um precursor
desse novo modal e especialmente na infraestrutura, na denominada de vertiporto, assim, a denominação que tem sido consagrada. Então, nós lançamos nos 50 anos da empresa, que completamos em 2022, um protótipo de um vertiporto. Quando será iniciado, onde será? É verdade que nós estamos ainda acompanhando para e passo, não só a tecnologia da Embraer, um exemplo que você deu, mas de outros fornecedores, mas especialmente da regulação do setor. Aqui que nós temos a Agência Nacional de Aviação Civil, o DCEA, que também é responsável por isso. É verdade que saiu mais recentemente, a gente vai conversar um pouco, a primeira regulação sobre o tema nos Estados Unidos, na Federação Aeroportuária de Administração Aeroportuária, no último mês de setembro. Então, as primeiras indicativos de como deve ser essa infraestrutura foram colocados. Então, nós estamos exatamente nesse momento de 2022 acompanhando esse processo e vendo como podemos, no médio prazo, fazer um primeiro protótipo real em alguma das nossas operações. Bom, o Vanderlei mencionou desafios regulatórios, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante e que é comum sempre que a gente está falando de um produto de tecnologia nova, de operação nova e que acaba impactando também em outros modais, né? Agora, Vitor, em termos regulatórios, né? Temos um novo produto. A gente tem a ANAC, que é responsável pela certificação dos equipamentos, o DCE, que é responsável pelo tráfego aéreo. O que precisa surgir e o que já está sendo feito para tanto? Ótima pergunta, Fábio. A entrada em operação dos eVTOLs e esse aumento de utilização dos drones, tanto para recreação quanto para fins comerciais, isso vai provocar, sem dúvida, um aumento significativo no tráfego aéreo, principalmente em baixas altitudes e nos centros urbanos, né? Por questões de segurança, esse tráfego aéreo ele vai precisar ser muito bem organizado. Então, nós estamos falando aqui de equipamentos com características bem diferentes, então os eVTOLs, os drones, não temos como fugir um pouquinho da operação das aeronaves de asa rotativa, os helicópteros. Então, uma boa coordenação ela vai ser fundamental para evitar acidentes. Em termos de regulamentação, o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ele publicou no dia 3 de outubro de 2022 uma portaria que estabelece as diretrizes para a criação de um Sistema Nacional de Gerenciamento de Tráfego Aéreo de Aeronaves Não Tripuladas. O que o DCEA está antecipando? Ele está antecipando que esse aumento de tráfego e o avanço tecnológico vai viabilizar, num futuro próximo, a operação de aeronaves sem um piloto humano e em baixas altitudes. Isso vai exigir um sistema específico de gerenciamento de tráfego aéreo. A ideia do DCEA é aproveitar o avanço tecnológico e a expertise do setor privado para criar um sistema que atenda às necessidades do mercado sem deixar de lado o fator segurança. Então, as diretrizes apontam para a criação de um sistema que vai contar com a experiência do setor privado. O setor privado vai participar da gestão desse novo sistema de controle de tráfego aéreo. Falando um pouquinho dos drones, que acho que é uma boa experiência, uma experiência recente que a gente tem, para regulamentar os drones no Brasil, criou-se o RBAC 94, né, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 94E, que adota uma lógica normativa muito mais descritiva do que prescritiva. A ideia da ANAC, quando criou essa regulamentação, foi tentar não limitar o avanço tecnológico e o desenvolvimento do mercado. Ela é uma norma que ela é mais flexível que os outros normativos que foram adotados para as aeronaves convencionais de asa fixa e asa rotativa, e essa estratégia ela dá mais flexibilidade para as operações. A tendência é de que essas regras para operações dos eVTOLs e para a utilização do espaço aéreo sigam essa mesma lógica, sejam regras descritivas que não travem o desenvolvimento da tecnologia e o surgimento de novos modelos de negócio, né? No âmbito da ANAC, falando em eVTOLs especificamente, a gente ainda não tem regra específica para tratar nem da certificação nem da operação, mas a ANAC já criou um grupo de trabalho para discutir o tema, e a ANAC tem se mostrado super antenada, tanto a ANAC quanto o DCE tem se mostrado super antenados no desenvolvimento de novas tecnologias, e acho que a ANAC agora foi reeleita também agora no começo de outubro de 22 como membro da OACI, né, da ICAO, com mais de 94% dos votos, mostrando que o Brasil está na vanguarda da criação de regulamentação no setor aéreo. Assim, o setor regulatório vai mudar bastante com o surgimento desses novos produtos. Legal.
Daí, bom, já vimos aí, então, que temos alguns desafios legais e regulatórios. E daí, Vanderlei, desafios do ponto de vista comercial e operacional. O que você antevê como crítico para a gente ter, de fato, um mercado para esse tipo de equipamento? Bom, eu acho que, apesar de ter um potencial muito imenso, né, como o Vitor relatou para a gente, as agências de regulação internacional e também aqui no Brasil já estão nessa vanguarda de que, à medida que, antes mesmo que essas coisas aconteçam, tenhamos alguns parâmetros já pré-estabelecidos. Do ponto de vista comercial e de operação de vertiportos, na nossa visão é que esse mercado, sim, ele, apesar de ser muito potencial, ele inicia-se e precisa-se disso com uma implementação partindo de determinadas infraestruturas que já são consagradas como hubs de transporte, né? Nós temos os aeroportos que já são destinos fins, né, para você fazer a sua viagem de longa distância, viagem internacional. E nós temos infraestruturas nas grandes cidades, como terminais terrestres, terminais de ônibus, estações de metrô, que já têm um papel de integração e de facilitação para o acesso desses clientes também de transporte. Do ponto de vista comercial e prático, a gente acredita bastante que, pelo menos pelos próximos 10 anos, a partir do início da operação do eVTOL, de 10, 15, 20 anos da operação, essas operações vão estar conectando alguns determinados destinos, de um ponto A a um ponto B e vice-versa, né? Até por conta do avanço tecnológico, não estar tão frente para poder permitir embarques e decolagens, né, e aterrissagens em qualquer ponto da cidade, senão você teria um caos aéreo urbano. Então você vai ter grandes concentrações de viagens. Do ponto de vista comercial, é uma grande oportunidade para essas infraestruturas terrestres já proverem um espaço que atenda não só a regulação que será pré-definida, como eu falei com o exemplo da Federal Aviation Administration dos Estados Unidos, mas também proporciona as facilidades que o eVTOL precisa, como pontos de manutenção, pontos para recarga, toda uma segurança que já está sendo colocada para fazer esse embarque e desembarque, né? Não só dos passageiros, mas também das aeronaves. Então, o mercado de operadores de infraestrutura de transporte tende a crescer e se aproveitar na organização e ser um braço importante para a regulação do setor como um ponto de partida ou de destino. Importante esse ponto, Vanderlei, porque deixar claro que não é que a gente está entrando aqui no mundo dos Jetsons, né? Que a gente vai ver carros voadores aí pela janela sem rotas pré-determinadas, né? Agora, pensando nos benefícios que esse novo modal pode trazer, considerando um todo aqui de uma infraestrutura urbana, a sua visão é que a tendência é que haja uma substituição relevante a outras modalidades de transporte urbano, por exemplo, como táxis ou Ubers, ou que esses veículos venham a substituir helicópteros, ou a ideia é que eles sejam integrados, coexistam de forma complementar um ao outro? O que a história mostra, apesar de tantos avanços em meios de transportes mais diversos que nós temos, é a permanência desses no seu meio de operação. Então, não acredito que haverá uma substituição massiva, nem no médio, nem no longo prazo. Acredito que haverá, sim, a multimodalidade, a integração entre esses meios de transportes, porque cada um possui uma característica de tempo, conforto, capacidade, autonomia e distância. Então, é difícil dizer que, pelo menos algumas décadas, que algo venha a substituir de forma muito massiva, mas que andar junto, né? Você tendo a multimodalidade, saindo desde um veículo de alta capacidade, como um metrô ou um trem, para fazer uma integração, um terminal de passageiros, que também possui um vertiporto para complemento da sua viagem e que nesse espaço terão veículos particulares, patinetes e toda a integração, é o mais provável. Isso é o que a gente mais acredita, pelo menos em algumas décadas ainda. E daí, Vitor, do ponto de vista do advogado, abre-se uma nova área de atuação com essas novas tecnologias? Aqueles profissionais que atuam já no direito aeronáutico vão ter aí uma nova
grande frente de trabalho, na sua visão? Bom, acho que o surgimento de novas tecnologias, ainda que ele não crie novas áreas, ele sempre acaba criando novas formas de atuação, né? Os eVTOLs, e acho que essa utilização mais frequente dos drones, ele tem sim o potencial de mudar um pouquinho a atuação jurídica dos advogados que atuam com o direito aeronáutico, principalmente nessa parte mais regulatória. Eu acho que as relações contratuais também devem mudar. A gente está falando de um novo produto que vai precisar se estruturar e se pensar como se financiar esse produto, se esse produto estará sujeito a registros na ANAC, como constituir garantias sobre eles. E indo além, assim, acho que essa popularização, a necessidade de compreender regulamentos técnicos que serão estabelecidos pela ANAC e pelo DCEA, tanto para operação quanto para certificação, são questões que vão ser afetadas a partir do momento que a gente observar a entrada em operação dos eVTOLs e a popularização, a utilização mais frequente dos drones, né? Eu acho que a tendência também é de que aumentem as discussões com relação à responsabilização em caso de eventuais acidentes. A gente tem uma tecnologia muito avançada, o DCEA está de olho nas questões de segurança, mas a gente não pode descartar que toda vez que a gente tem um aumento de fluxo de utilização do espaço aéreo, a gente cria maiores probabilidades de acidentes. Como responsabilizar? Quando eu estou falando em um veículo de operação autônoma, que é o que se promete para o futuro, quem é o responsável se ocorre um acidente? O proprietário do veículo? É a pessoa que estava supervisionando a operação? É o programador ou fabricante do equipamento? Então, todas essas questões elas vão precisar ser endereçadas juridicamente. Ultimamente, tem se observado também uma tendência grande de judicialização envolvendo questões com filmagens e drones. Então, até onde vai o direito da privacidade, até onde vai a questão envolvendo o acesso à propriedade de terceiros, o sobrevoo sobre pessoas não anuentes. Então, são questões jurídicas que vão começar a surgir, que vão demandar do advogado atuante na área de direito aeronáutico uma atualização constante, né? Acho que o cenário ele vai se alterar, tanto nessa parte mais voltada para o financiamento, quanto na parte regulatória pura ali, da operação, do dia a dia, da certificação. O futuro vai ser alterado um pouquinho, acho que isso é um fato. Legal. Bom, assim, então acho que a conclusão aqui do nosso bate-papo é que temos um produto promissor para ser lançado nos próximos anos e que vai ter um papel relevante no contexto de mobilidade aérea urbana, não só aérea, mas multimodal urbana, mas como toda nova tecnologia tem uma série de desafios, não só jurídicos, mas também operacionais, práticos, comerciais, enfim. Então temos uma série de pontos relevantes aqui que tem que ser abordados e discutidos e resolvidos, né? Mas acho que a conclusão é que em breve nós vamos ter um novo modal de transporte que está nos levando àquilo que a gente imaginava como futuro, né? Queria agradecer bastante a participação do Vanderlei e do Vitor. Obrigado pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos e pelas discussões, e eu acho que o senhor não vai parar por aqui. Acho que na medida que a gente começa a ter novos desenvolvimentos regulatórios e tecnológicos, a gente pode voltar aqui e continuar esse bate-papo da onde a gente está parando. Mas por hora, muito obrigado, Vanderlei e Vitor. Eu que agradeço, um assunto super promissor e realmente da nossa geração. Um abraço. Muito obrigado, Fábio, Vanderlei, pelo bate-papo. Sem dúvida, um assunto interessantíssimo. Promete ser o futuro. Ansioso pelos próximos passos, ansioso para poder observar um eVTOL em operação e ver o que será do futuro dos meios de transporte. Muito obrigado. Então, com isso, a gente conclui aqui mais um episódio do nosso podcast de Inteligência Jurídica, agradecendo aos ouvintes, aos nossos convidados e já convidando a todos para os próximos episódios que virão. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.